Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje a gente vai conversar sobre a técnica que utiliza música para promover a comunicação, aprendizagem e expressão emocional. É a musicoterapia. Vamos falar também sobre transtorno de ansiedade. Quais os sintomas? Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. A musicoterapia é uma ciência recente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Ela promete ajudar a restabelecer o equilíbrio integral do indivíduo, físico, psicológico e social. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com Daniel Heim, musicoterapeuta. Aliás, Daniel, Heim já é uma musicoterapia, né? Só o nome já. Você utiliza isso aí, essa brincadeira? Sim, sim. Uma das várias técnicas que a gente utiliza na musicoterapia, por exemplo, é a improvisação e também a composição. E a gente pode fazer, por exemplo, com o nome do cliente, a gente usa o nome dele, musicaliza aquilo ali, inclusive para criar uma comunicação, um vínculo, né, deixar mais à vontade. Por exemplo, uma criança que às vezes ela está muito quieta, muito isolada, a gente utiliza o nome, vai fazendo uma música, vai brincando. Isso daí chama atenção, isso é bem legal. Uhum. É uma técnica aplicada a todas as idades? Todas as idades, inclusive crianças bem novinhas mesmo, 1 ano, às vezes 2 anos, menos até, para poder auxiliar os pais em como lidar com aquela criança. E, inclusive, hoje em dia já se usa musicoterapia na própria gestação. A mãe gestante, a gente utiliza a música para poder melhorar ali como é que fala? O processo da gestação, né? A mãe aprender a lidar melhor, diminuir alguns sintomas também, de alguns incômodos que possa haver. Mesmo sem muita teoria, intuitivamente a gente usa a musicoterapia. A relação mãe e filho, que fica conversando com o filho, ainda gestante. A cantiga de ninar é uma musicoterapia, calma, né? O padrão de voz define também... Estabelece essa relação? Muito. Para a gente ter uma ideia, é uma pesquisa muito interessante, porque começaram a fazer pesquisas há muitos anos. A musicoterapia ela já vem desde mais ou menos ali década de 1940 nos Estados Unidos, porém ela se espalhou muito rápido pelo mundo. E tem um argentino chamado Roland Benezon, que lá na década de 70, mais ou menos 80, ele começou a estabelecer algum estudo sobre a musicoterapia, onde ele usava os próprios sons intracorporais para poder utilizar isso e trabalhar crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista. E em outros casos, a gente viu, por exemplo, crianças que tinham algum trauma, e a gente os musicoterapeutas colocavam sons do coração da mãe, ou então algum som da própria voz da mãe, e isso daí fazia automaticamente com que a criança estabelecesse um contato, começasse a trabalhar essas questões psicológicas que tinha algum trauma, alguma coisa assim, que vinha da gestação. Uhum. Então, para a gente ver como é que o som ele realmente é forte nessa questão da formação da pessoa. São experimentos também do dia a dia, né? O bebê já reconhece se é o pai, se é a mãe, se é um estranho. E inclusive se colocar um som da voz da mãe totalmente distorcida, cheia de filtros ali, ele escuta e ele consegue identificar. Por quê? É o padrão? É uma questão psicológica, ainda não tem uma resposta muito profunda, muito certa sobre isso, mas é uma questão mesmo de um entendimento, de um registro interno que fica na pessoa. E o contrário também, o bebê, ele faz uma comunicação direta com a mãe, pelo choro, pela maneira que se comporta, que faz o barulho. Da mesma forma, a mãe também aprende a reconhecer na criança ali, qualquer som que ela faça, mais ou menos, ali ela já tem uma noção muito Se está incomodada com a roupa, se está doendo, né? Mesmo sem dizer, está doendo. Não tem padrão de fala, né? Mas ele promove um som. Exatamente. Para a gente ver como é que o som, né? E a musicoterapia é interessante a gente falar sobre isso, que a musicoterapia não é só usar a música, é usar elementos da música. Então, dentro desses elementos, a gente tem ritmo, a gente tem o timbre, a gente tem a melodia, a gente tem a harmonia. Então, por exemplo, isso que a gente está falando aqui tem muito a ver com a melodia, tem muito a ver com o timbre também, né? Porque dependendo do timbre da voz, a criança reconhece o pai ou a mãe.
né? A mãe, inclusive, aprende a reconhecer o filho, dependendo da melodia, que está o choro, coisas assim. Quais são as indicações para um paciente ser tratado com musicoterapia? Bom, tem muitas possibilidades de tratamento. O que a gente faz é uma avaliação. Antes de iniciar o tratamento, a gente faz uma avaliação, que pode durar ali umas 3, 4 sessões, em alguns casos até mais. Onde a gente faz vários testes, vendo se a pessoa vai responder bem ao tratamento com a musicoterapia. E se não, a gente indica para uma outra terapia que seja mais adequada, ou que a gente imagine ser mais adequada. Primeiro que o musicoterapeuta ele precisa ter pelo menos 2 formações, né? Sim. Ele precisa ser músico, né? Ele precisa ser um terapeuta. E na verdade, assim, não necessariamente músico formado. O musicoterapeuta, por exemplo, eu tenho colegas que são psicólogos, mas como estudaram música em alguma época da vida, hoje são musicoterapeutas, fizeram um curso de formação, graduação ou pós-graduação em musicoterapia, porque tinham esse contato com a música e tinham esse outro contato com a psicologia. Uhum. A aplicação, o desenvolvimento no tratamento, ele vem de forma rápida, já é sentida na primeira intervenção? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Por exemplo, se a gente trata de uma questão que ela não tem cura, que no caso a gente vai trabalhar mais para melhorar a qualidade de vida, então a gente vai percebendo melhoras no comportamento, uma diferença no comportamento, na comunicação, mas isso também é um longo prazo. E dependendo do caso pode acontecer também uma regressão. Por exemplo, se a pessoa ela começa a avançar, mas ela interrompe os tratamentos que ela faz, seja musicoterapia ou seja outros, pode acontecer uma regressão também. Então, tem que ser um acompanhamento contínuo. E quem quiser, né, prestar mais atenção na sua vida, ache-se um musicoterapeuta, porque por si só, a partir das escolhas que você faz, você está alegre, você está sereno, sim, você está, vamos dizer assim, satisfeito com o ambiente, você está muito ansioso, mas vem uma música e lhe joga para um outro mundo, né? Uhum. Não, e é curioso, porque a gente tem essa tendência a entender que se eu estou muito feliz, então o que vai me agradar é música feliz. Porém, tem muitas vezes que a gente tem que fazer um pouco do contrário. Se a pessoa às vezes ela está muito eufórica e ela coloca músicas mais eufóricas, pode acontecer dela se sentir não tão bem, pode ser prejudicial à saúde dela. Porque no comum a gente ouve música, né? A gente busca ali para se distrair, mas a gente muitas vezes não se dá conta de que essa distração está sendo um pouco prejudicial à saúde. Então, com a musicoterapia a gente tem um cuidado a mais, né? Não é só ouvir música, como a gente dizia. Existem elementos da música que podem ser prejudiciais em determinado momento ou em determinada situação ali que a gente está tratando com o cliente. E sabe uma coisa que preocupa e às vezes o pai de família não entende? É porque os jovens gostam daquelas músicas do rock heavy metal, né? E ele tem uma comunicação imediata por conta do comportamento de quem gosta, sim, da música heavy metal, pelas cores, o padrão de cor, padrão de roupa, o comportamento durante os shows, os choques que eles fazem, sim, entre eles mesmo. Mas se você prestar bem atenção, você não vê uma briga ali. Sim, é curioso, né? Porque a música ela altera o comportamento da pessoa, porém ao mesmo tempo ela condiciona, mas ela também como é que a gente pode dizer? Limite. Ela canaliza como se fosse um limite, porque se a pessoa ela vai para se divertir e não para outras coisas, então aquela música meio que condicionando também põe um limite, então canaliza aquilo. A gente vê uma agressão, mas não uma agressão porque na música ali, igual você falou, um pula em cima do outro, é uma espécie de uma agressão. Mas não uma agressão no sentido de que um está brigando com o outro ali, né? Talvez seja um ritual próprio. Como um ritual, exatamente. Porque, inclusive, a música sempre foi utilizada em todas as culturas antigas como um ritual religioso, né? E se a gente analisar hoje, apesar da gente utilizar como um ritual não religioso, mas é como um ritual.
Bem observado, inclusive. Porque quando tem um show de um estilo de música, seja ele qual for, existe uma espécie de um ritual ali, as danças são parecidas, a pessoa coloca aquela música e tem sempre uma música que vem antes e depois tem um outro tipo de música depois de uma mesma banda, por exemplo, exatamente para poder manejar essas questões, enfim, coisas ali que os artistas bem conhecem e que são uma espécie de ritual, apesar de não ser religioso. E às vezes, até mesmo num show romântico, estoura uma briga para lá. Sim. Porque a gente percebe que não pode não ter a ver com a música. A música fala de amor, mas pode ter a ver com o íntimo de cada um, né? Porque mexe com o estado emocional, mexe com instintos, e aí de repente uma pessoa também utilizando substâncias ali, álcool, por exemplo, que de repente olha para uma pessoa, olha para uma mulher, e aí a música está falando, por exemplo, sobre traição, e já na cabeça do cara já entra que está acontecendo alguma coisa e vai para uma... Então, a música ela tem essa capacidade de entrar muito fácil na psicologia da pessoa, e até por isso ela é uma ferramenta muito boa para a gente trabalhar ela como terapia. Uma indicação comum para o telespectador que está nos assistindo agora é de um tratamento que dá muito certo, que é comum nos consultórios, ser tratado com musicoterapia. Sim, a gente utiliza a musicoterapia muito com crianças, por exemplo, com transtorno do espectro autista, com TDAH, síndrome de Down, com questões traumas psicológicos, tanto criança, adolescente e adulto. Tem sido muito estudado a musicoterapia em questões de reabilitação de pessoas mais idosas, por exemplo, que sofrem de Parkinson, de Alzheimer, AVC, um traumatismo craniano, que é quando a pessoa sofre algum tipo de hemiplegia, paraplegia, ou seja, em muitos aspectos mesmo, né? E até mesmo com questões psicológicas, como a gente falava, né? Se de repente a pessoa tem uma ansiedade, como vai ser o tema tratado ali daqui a pouco, ou se tem uma questão de depressão, um quadro psicológico qualquer desse, a musicoterapia também é indicada como um complemento, né? Conversamos com Daniel Haim. Muito obrigado pela entrevista. E nós é que agradecemos. Posso deixar um contato, alguma coisa? Bom, então, quem tiver interesse em conhecer mais ou até mesmo de ver como é o trabalho, né, para tiver uma criança ou algum amigo, pode entrar em contato com a gente pelo telefone 9614-3984. 9614-3984, e a gente atende também na Clineca, é uma clínica de neurodesenvolvimento da criança e do adolescente, que fica aqui próximo, né, dos estúdios, ali na rua José Miguel, na direção indo para o centro, daqui para o centro, do CEPA para o centro, ali na Electrolux, tem uma rua que vira à direita, aquela rua ali, José Miguel, número 330, então também pode nos encontrar lá. Ok. E depois do intervalo a gente fala sobre transtorno de ansiedade. Não saia daí, a gente volta já.